E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a DC, né? Nós já temos vários títulos da Marvel aí nessa nova fase, né? Então, vamos bater um papo sobre esses títulos e ver aí qual que é o melhor até o momento, tá? Então, editor, roda a vinheta e vamos para a nossa resenha quadrinística. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia do Resenha Quadrinística, né? Vamos conversar sobre esses novos, né? Os novos número um aí, ó, da Marvel Comics, tá? Nós temos tanto o universo dos Filhos do Átomo, né, dos X-Men, dos Mutantes, como nós temos o universo ali, né, o microverso do Aranha, né, o Aranha-verso, né? Então nós vamos falar sobre 5 títulos, tá, pessoal? Fabulosos X-Men e Wolverine, Espetacular Homem-Aranha, Miles Morales Homem-Aranha e Venom, beleza? Então, hoje nós vamos ver, onde a gente vai conversar ainda, vamos ver qual que é o melhor título aí que a gente está tendo no momento aqui nesses encadernados, né, nessas HQs mensais da Marvel, tá? Publicações aqui do Brasil da Panini, beleza? Mas antes da gente começar a falar sobre esse vídeo, né, pessoal, o assunto desse vídeo, vou pedir para vocês, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, ativem as notificações para receber novos vídeos, tá legal? Se vocês curtirem o vídeo, deixe o seu like. Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda, você ajuda demais o engajamento do canal aqui nessa plataforma tão difícil que é o YouTube. E falando em plataforma, o Resenha 81 também está no Instagram. Então, se você não conhece nosso perfil lá, dá uma olhadinha lá no Instagram. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você puder começar a seguir a gente no Instagram também, a gente agradece. Tá legal? É por lá que a gente vai conseguir falar mais facilmente, tá bom? Então, se inscreve lá no Instagram também, beleza? Então vamos pro vídeo, né, pessoal? Vamos parar de enrolação e vamos pro vídeo. O que que é essa nova fase da Marvel, tá? Krakoa caiu e a Marvel zerou os mutantes, tá? Então, desde o número um você vai ter títulos novos dos mutantes desde o volume um. E a mesma coisa eles aproveitaram e fizeram com o universo do Homem-Aranha, tá? Então você vai ter ali, né, vai ser zerado também o microverso ali do Homem-Aranha, tá? Só vou deixar uma coisa bem clara aqui, tá, pessoal? Assim como aconteceu com os títulos da DC, acontece com os títulos da Marvel também, tá? Eu não estou comprando todos os títulos. Por exemplo, Deadpool eu não estou comprando, tá? Eu não curto o personagem, então eu não comprei esse título, tá? Então eu não estou acompanhando, então eu não posso dar minha opinião sobre o título do Deadpool, tá? Mas os outros títulos que eu estou acompanhando, eu vou falar para vocês aqui o que eu estou achando de cada um, tá? Vamos começar com o primeiro que eu li, né? Que foi Fabulosos X-Men, né? Aqui o título é Os Fabulosos X-Men, tá? Mas a revista ela vai ter duas equipes dos X-Men, tá? Você vai ter os Fabulosos X-Men, que vai ser liderada aí pela Vampira, né? Pela Vampira e pelo Gambit, tá? E você tem a presença do Wolverine, do Noturno, tá? E a gente vai ter também o título X-Men, né? Que é a equipe liderada aí pelo Ciclope, pelo Fera, pelo Magneto, tá? Então, nesse título aqui, né, nesse encadernadinho, você tem dois X-Men, o Fabuloso X-Men e os X-Men, tá? Os Fabulosos X-Men são mutantes que estão espalhados pelo globo, tá? Ajudando outros mutantes, tá? E os X-Men, você vai ter o Ciclope, o Fera e o Magneto como a base numa antiga usina no norte, lá no Alasca, né? Então você vai ter uma equipe mais bem organizada, né? Militarmente falando, você tem mais
uma hierarquia ali nessa equipe dos X-Men, tá? Só que o foco é diferente, tá, pessoal? Nos fabulosos X-Men eles estão mais ligados a ajudarem mutantes que estão perdidos, né, que estão desgarrados depois da queda de Krakoa. Já nos X-Men você tem aí os X-Men indo atrás de novos mutantes que estão surgindo e surgindo de uma maneira diferente, com a ativação do gene X já adulto. A pessoa, o humano já está adulto, né? E ele diz, o Homo sapiens está adulto e ele descobre que ele não é Homo sapiens, que ele é Homo superior, né? Que é o mutante, né? Então você vai ter o X-Men em busca desses novos mutantes, né, que surgiram depois de velho, e os fabulosos X-Men ajudando mutantes desgarrados, que estão passando por algum problema aí no planeta Terra, né? Tudo isso após a queda de Krakoa, né? No outro título nós temos Wolverine, né? Onde eu vou ter a história do Carcaju, né? Eu vou ter a história do Carcaju, do Wolverine e vou ter a história da X-Force, né? Lembrando que o Wolverine, ele tá é o título solo do personagem, né? No momento ele tá com uma história onde ele está enfrentando uma entidade que domina o Adamantium e ele tem um novo parceiro aí, né, que ele tá ajudando, que é um Wendigo recém-amaldiçoado. E a X-Force, ela é uma equipe formada aí pelo Forge, né, e pela Sábia, que são mutantes inteligentes, e eles formam um secto, né, de uma equipe para poder impedir algumas fraturas, né, algumas ameaças globais que um aparato criado pelo Ford começa a, a avisá-los que está acontecendo, tá? Então, você vai ter, no título do Wolverine, você vai ter Wolverine e X-Force, tá? Um título solo, né, de um personagem solo e uma nova equipe aí dos mutantes, né? Só lembrando, tá, pessoal? Wolverine, né? É escrito pelo Saladin Ahmed e desenhado pelo Martin Cocklo. Já o X-Force, tá? O X-Force é do Geoff Thorne, desenhado pelo Marcus Tu, né? Os Fabulosos X-Men. Os Fabulosos X-Men Gayle Simone e David Marks nos desenhos, tá? Gayle Simone no roteiro. Já os X-Men é o Jed McKay no roteiro e o Ryan Stegman na arte, tá? Passando agora para o Aranha Verso, tá, pessoal? Vamos começar com o principal, né? Então aqui você vai ter o espetacular Homem-Aranha, né? Onde você vai ter história só do Peter, né? Do Homem-Aranha do Peter Parker, tá? Aqui nesse caso, no volume 1, você tem aí a aparição do Doutor Destino como Mago Supremo da Terra e incumbindo o Homem-Aranha de ser o campeão da Terra num pacto firmado há muito tempo pelo Doutor Estranho com a entidade Sitorak. E o Homem-Aranha vai ter que enfrentar os filhos de Sitorak, né, os rebentos de Sitorak, para poder cumprir esse pacto, né, que o Doutor Estranho firmou com essa entidade cósmica há muito tempo, tá? Mas vale lembrar que o Doutor Estranho nunca faz nada sem pensar, né? Então aqui ele já arquiteta, ele arquitetou um plano bem no começo desse pacto para que o campeão da Terra passasse por apuros, mas conseguisse cumprir o pacto a contento para não ter retaliação, tá? Então o título do Homem-Aranha, a base é essa, tá? Já no título do Miles Morales, né? Você vai ter duas histórias, tá? Você vai ter a história do Miles Morales sozinho, né? E uma história onde você vai ter uma dupla de Miles Morales e Peter Parker, né? Intitulado Os Espetaculares Homens-Aranha, né? Então, no primeiro título do Miles Morales, tá? Você vai ter o Miles Morales tentando se livrar da maldição que ele contraiu, né? A maldição do vampirismo que ele contraiu naquela saga Caçada Sangrenta, né? E nesse primeiro número aqui, ó, ele vai ter o apoio aí do Pantera Negra, que vai tentar ajudar o Miles Morales de maneira que o Miles Morales consiga se curar
do vampirismo, tá? E para começar ajudando o T'Challa, né? Ele dá para o Miles Morales um uniforme novo, né? Que consegue suprimir a sede de sangue que o Miles Morales sente, tá? Então no título do Miles Morales nós temos aí o Miles Morales atrás da cura do vampirismo dele, tá? E no título dos dois aranhas, né? Você vai ter aí um encontro casual dos dois aranhas, aonde uma trama por trás, né, desse encontro vai acontecendo, tá? Então você vai ter, como é o primeiro título, né, como é o primeiro volume, você ainda não tem o cerne da história, né? Mas você sabe que algo está estranho, porque pessoas estão tendo seus sonhos mais que seriam considerados difíceis, né, sendo realizados por uma empresa, por uma entidade, a gente ainda não sabe, tá? Mas esses sonhos estão acontecendo, tá? Só que alguma coisa terrível está por trás disso. E os dois Homens-Aranha ainda não chegaram a ter contato aí com essa situação, né? Nesse primeiro volume você só vai ter um embate, né, dos dois com o Chacal, que é um dos inimigos aí do Homem-Aranha, né? E os dois vão lutar juntos aí, enquanto por trás dessa luta vai acontecendo aí essa questão que eu falei dos sonhos sendo realizados, né? Então é o que a gente vai ter aí nesse volume aí do Miles Morales, tá? E para finalizar, a resenha de Venom deve ter saído ontem aqui no canal, né? Nós temos Venom, né? Onde nós vamos ter o Venom, um título do Venom, né? Uma história do Venom e uma história do Carnificina, né? No título do Venom, você tem o Venom com uma aliança com a Viúva Negra, que agora tem um simbionte, e com o Toxina, que é um outro simbionte, a fim de combater um mal que está por vir, tá? Tudo leva a crer que esse mal seria o Carnificina, tá? Que vai linkar com a história do Carnificina, que o Carnificina voltou para a Terra, só que agora o Carnificina está muito mais poderoso, né? As fraquezas normais de um simbionte, o Carnificina não tem mais, e agora ele está querendo criar um culto ao Carnificina, né? E isso tudo aí regado com muita violência, tá? O título do Carnificina tem uma violência um pouco maior, porque realmente o Carnificina é aquele vilão bem bruto, né? Onde o hospedeiro dele, né, é o Cletus Cassidy, né, que é um psicopata, né? Então você vai ter um título mais carregado de violência. E o contraponto do Carnificina nesse primeiro volume dele seria o Anti-Venom, que também já percebeu o retorno do Carnificina à Terra. Tá legal? Eu esqueci de falar, né? Venom e Carnificina, né? O Venom, ele é escrito pelo Toro Brombeck, né? E desenhado pelo Julius Otta. E o título do Carnificina, ele é escrito pelo Toro Brombeck, né? E desenhado pelo Perry Pérez, né? O Miles Morales, tá? Ele vai ser escrito pelo Cold Ziegler. Ele vai ser escrito pelo Cold Ziegler, só confirmar aqui, né? É o Cold Ziegler e o Daniele de Nicolo nas ilustrações. E o título dos dois Aranhas, ele é escrito pelo Greg Weisman e os desenhos do Humberto Ramos. E já o título do Espetacular Spider-Man, ele vai ser escrito, né? Ele é escrito, né? Pelo Joe Kelly. Deixa eu só confirmar aqui. Ele é escrito pelo Joe Kelly e desenhado pelo Ed McGuinness, tá? Vou lembrar para os senhores, tá, pessoal? E para as senhoras que estiverem assistindo, né? Que eu não estou colecionando o Deadpool, então eu não posso falar sobre o título, tá? E outra coisa, todos esses HQs aqui, o primeiro número saiu por R$14,90, tá? E os outros números saíram por R$19,90, tá? Então, os primeiros números R$14,90 e a partir do volume 2 a Panini passa a lançar com o valor de R$19,90. Beleza? Esse aqui foi um apanhado do que está saindo da Marvel, tá, pessoal? Agora vamos aí pela minha ordem, né? Eu colocaria em primeiro lugar, tá? O Espetacular Homem-Aranha, tá? Essa interação do Homem-Aranha com o Doutor Destino, esse fato do Doutor Destino ser o Mago Supremo, né? Então tudo isso aí influenciou
nessa história aqui, que é uma história muito boa, tá? Depois dessa história aqui, tá? Eu colocaria a dos X-Men. Tá legal? Colocaria dos X-Men e os Fabulosos X-Men. Depois eu colocaria a minha lista, né, pessoal? Venom, tá? Eu colocaria Venom e Carnificina, tá? Em quarto lugar eu colocaria Miles Morales. E em último lugar a do Wolverine, né? O Carcaju aí. Tá legal? Por que essa ordem, tá, pessoal? Eu acho que de qualidade a Spider-Man tá mais legal, tá? Tá com a qualidade melhor, tá? Agora, capacidade de crescer, né? Um crescimento, né? Expectativa de crescimento, tá? Eu colocaria Venom, tá? Essa história do Carnificina tem muito a crescer e a do Venom, apesar de ter começado no meio de uma história, né? Também parece que tem para onde crescer, tá? Lembrando que o X-Men já está no volume 3, provavelmente o volume 4 já está chegando. Então muita coisa já saiu. Então teria uma vantagem sobre as outras, tá? Mas já é o contrário que acontece com o Wolverine. Já está no volume 4 e a história está só despencando, tá? Começou muito legal, tanto o título Wolverine começou legal, já o título da X-Force começou se arrastando. E agora o Wolverine tá caindo muito e o X-Force tá bem ruim, tá legal? Então a minha lista, tá, pessoal? A minha lista é essa que eu passei para vocês. O Espetacular Homem-Aranha, X-Men, Venom, Miles Morales e fechando a fila aí, Wolverine, tá? Essa é a lista do Thiago. Deixa a sua lista aqui embaixo. Você tá lendo os títulos da Marvel? Coloca a sua lista aí em ordem de gosto seu, tá? Lembrando que a lista é pessoal, tá, pessoal? É pessoal, o pessoal ficou redundante, né? A lista é individual, tá, pessoal? Cada um tem o seu gosto, cada um tem a sua preferência, tá? Então, a minha lista é essa que eu passei para vocês, tá legal? Espero que esse vídeo possa ajudar a você que está afim de escolher um título aí, que está com um dinheirinho passando aí, que você possa investir, né? Investir não, né? Que você possa gastar com quadrinhos, né? Então você quer comprar uma leitura legal, né? Você quer ler alguma coisa legal. Espero que esse meu vídeo tenha ajudado você a escolher um título aí da atual fase da Marvel, tá? Lembrando que está saindo aqui no Brasil de forma mensal, aí nesse formatinho mais acessível de valor aí, tá beleza? Se esse vídeo for de alguma utilidade para você, pessoal, deixe seu like, tá? Se você curtir e comentar e compartilhar, melhor ainda, você aumenta o engajamento do canal. E se você estiver chegando por aqui agora, se inscreve aí no canal, ativa as notificações para receber novos vídeos, tá legal? E não deixa esquecer, tá? Vai lá no Instagram, acompanha a gente lá no Instagram também, canal Resenha 81, o link tá aqui na descrição também, tá? Espero que esse vídeo tenha sido de utilidade para alguém aí, tá legal? Muito obrigado pela presença aqui no vídeo, tá? Muito obrigado pelo apoio ao canal e até o próximo vídeo. Valeu!